Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia! Hoje sábado, dia 31/5/2025. Esse vídeo é para você que só tem o tempinho de sábado para correr numa casa lotérica. E dependendo de onde que você tá, as casas lotéricas, ó, enche, né? Enche demais. Eu me lembro quando eu estava em Praia Grande, era terrível de sábado. Terrível, terrível, terrível. Inclusive quando, né, dava problema no Loterias Online e eu tinha que sair correndo buscando uma agência da casa lotérica. Era terrível. Todas lotadas, lotadas, lotadas. Tá? Então, tá aqui, né? Eu vou tentar deixar esse vídeo bem cedinho, né? Para você poder organizar aí os seus jogos, tirar algumas ideias de tudo que eu vou falar aqui, tá? E eu espero, né, fazer um bom trabalho, aí, fazer uma boa leitura e que você consiga um bom prêmio, beleza? Então vamos lá, concurso 3.405 que aconteceu ontem à noite, anota aí dezenas na tela: 02, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23 e 25. Duas das quatro dezenas pilares iniciou com a dezena 02 e finalizou com a 25. Dezenas pilares são as dezenas 01, 02, responsável por essa primeira bola, primeira posição. E dezena 24 e 25, responsável pela última bola, última posição, depois do sorteio ordenado. Dessas quatro dezenas, é bem seguro a gente colocar de 2 a 3 dezenas. A gente sempre vai pontuar se a gente estiver dentro desses limites. 3 bolinhas vermelhas, uma para Fibonacci e uma para gabarito de linhas, outra para gabarito de colunas, que é mostrada nesse mesmo desenho aqui. Então, o L significa linhas e o C significa colunas. Eu vou deixar um vídeo linkadinho aqui para você poder entender o que são gabaritos de linhas, os 18 gabaritos que compõem linhas e 18 gabaritos que compõem colunas, porque você apostar sempre nos 3 primeiros gabaritos. Antes de qualquer coisa, vamos lá dar uma olhadinha então nos ganhadores. Eu nunca tinha visto um prêmio tão bom para 14 pontos como eu vi no concurso de ontem. 116 ganhadores apenas, então não sei por que aconteceu tão poucos ganhadores, mas pagou muito bem, em R$ 3.580,12 para cada um dos 116 ganhadores. Meus parabéns. Olha, é um prêmio excelente. Eu nunca tinha visto um prêmio tão alto assim. Já para 14 pontos, considerando que tivemos duas apostas, também pagou muito bem, R$ 990.316,01, é muito bom. Se você multiplicar isso daí por 2, dá mais de 1.800.000, que é a estimativa. Então pagou muito bem, foi um concurso excelente. Tá? O que muita gente está se perguntando é essa sequência do 11 até o 18, aqui, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quantas vezes já aconteceu isso? E a gente já vai ver já. Vou abrir uma estatística lá dentro do Gera Sorte para te mostrar, só por curiosidade, para você saber quantos números que você coloca em sequência quando você for montar o seu jogo. Bom, eu quero aproveitar esse vídeo para responder aqui para Luciana Moura, que é de lá dos nossos grupos. Bom dia, Luciana. Né? Ela está me perguntando se eu monitoro todos os dias, né, a planilha. Na verdade, isso daqui não é uma planilha, tá, Luciana? É uma ferramenta que é uma ferramenta, não é uma planilha. Não uso Excel, não uso o Google Sheets, nada disso, tá? Então, é uma ferramenta criada com HTML, linguagem de programação e JavaScript, tá? Uma linguagem de programação chamada PHP, tá bom? Ela está perguntando como eu monitoro. No caso, foram duas planilhas que davam 15 pontos. Bom, eu verifiquei só planilhas que ela está falando, seria as matrizes, tá? Eu não monitoro todos os dias, mas a gente pode dar uma olhadinha que eu deixei aberta. Inclusive, no concurso de ontem à noite, também daria 15 pontos o fechamento, a matriz que carrega com a ferramenta, que é essa matriz 25, 20, 14, 15, 5601. Eu já expliquei essa terminologia, no futuro eu posso explicar de novo, aí se você continuar acompanhando os vídeos. Tá? Toda vez que você carregar essa ferramenta, vai vir essa matriz. Então não é uma planilha isso daqui é um fechamento, né, construído com mais dezenas, que a gente chama de matriz. Beleza? Ela, né, a matriz, por si própria, ela teria premiado com 15 pontos. Para você poder entender o que eu estou falando, tá? Vamos dar um Ctrl A aqui, selecionar todas as 56 linhas de 20 colunas ou 20 dezenas, dá um Ctrl C. Vamos abrir a ferramenta de conferência e simulação.
Bom, quando eu solto aqui as 56 matrizes de 56 linhas de 20 dezenas, tá vendo? Ele já identifica linhas com 20 dezenas. Aqui ele está falando que deu, mas está errado isso daqui, Ricardo, deu muito prêmio. Cadê esses 117 prêmios de 14 pontos? Sendo que aqui ele mostra apenas 7 prêmios na listagem detalhada da ferramenta. É que isso daqui é convertido pela tabela da Caixa. Você pode entrar lá no site da Caixa, você vai ver que quando você tem uma premiação em volantes de 20, ele dá uma quantidade grande aí de premiações. Então são premiações que a gente chama de multiplicadas. Tá? Então o que eu quero mostrar para vocês é que é isso daqui, olha, as próprias matrizes aqui, né, as próprias linhas de 20 dezenas, elas teriam premiado, então vamos ver aqui pela listagem detalhada que fica mais fácil. Um prêmio de 15 e 7 de 14. Não vamos nem ver o de 13, 12, só para você poder entender. Aqui, ó, um prêmio de 15 e 7 de 14. Ó, só para tirar a dúvida, 10 de 13. Então vamos voltar lá na listagem detalhada, vamos procurar aqui, ó. Olha lá, tá vendo? 10 de 13, ó, 14 de 12 e 16 de 11. Então você pode comparar aí, né, que é exatamente os mesmos números. 1 de 15, 7 de 14, 10 de 13, 14 de 12 e 16 de 11. Beleza? Isso daqui são as matrizes. O que você tem que fazer é acertar os números que aparecem aqui. Neste caso, nessa caixinha aqui, como teve uma premiação, um resultado, você teria que acertar 5 colunas aqui. Então, teria que ter acertado essas 5 colunas, a 2, a 3, a 2, a 3, 14, 16, 19. Aqui, para fazer 14 pontos, você teria que acertar, todas você tem que acertar 5 números. Aqui você tem que acertar 5 números. Aqui você tem que acertar 5, mas perceba que tem 6 números aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que você pode errar 1, mas tem que acertar 5 dos 6. Aqui tem um número a mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, tem 7 números. Tem que acertar 5. Pode errar 2. Aqui pode errar 3 e aqui pode errar 4. Beleza? Para você poder ter uma ideia, 14 pontos. Clicando aqui no Dzinho aqui para desdobrar cada linha aqui, ele te traria aqui 29 possibilidades diferentes de você ter feito os 14 pontos. Ou acertando esse conjunto de 5, ou esse, tá? Entendeu? Beleza? Agora vamos entender então o que a Luciana Moura falou, né? Quais as matrizes que dava 15 pontos. É bem fácil, bem simples de você fazer isso aí. Basta você entrar na ferramenta, como eu entrei aqui, inclusive não fiz nada ainda na ferramenta. A primeira coisa que eu vou fazer é desmarcar essa opção aqui para ser uma conferência mais rápida, porque ele não precisa montar a estatística aqui para fazer a conferência. A conferência é um processo, montar a estatística é outro processo. Então eu posso desativar isso daqui somente para mim percorrer aqui as matrizes e verificar quais matrizes que deu 15 pontos. Então eu posso inclusive começar daqui, olha, de 16, tá? Tem algumas outras aqui, olha, de 19, porém não tem os 25 números. Todas que têm 25 números começam a partir dessa linha aqui de matrizes de 16. Então eu posiciono aqui, olha, tá vendo? Aqui não daria 15 pontos, mas daria 14 pontos. O que eu teria que fazer para acertar 14 pontos? Acertar uma dessas duas dezenas somente, tá? Então eu já estou com aqui selecionado, então eu vou baixar outra matriz. Aqui foi para a matriz de 17, ó, não fez 15. Outra matriz de 17 aqui, ó. Essa matriz aqui é bem grandona, também não deu 15. Aqui uma matriz de 18, só deu 11 pontos, que é a matriz que eu construí, que a gente verifica todos os dias, com 99% de cobertura. Por enquanto, ainda não teve, né, nenhum concurso que falhou pelo menos 11 pontos. Aqui, olha, daria 14 pontos. Então eu vou um pouquinho mais rápido aqui. Travou. 70. Aqui, ó. Essa daqui também não deu. Então você pode ir fazendo assim, ó, tá? Tá um pouco lento aqui, porque estou com muita coisa aberta. Tá vendo? Eu tô aqui, deu 15 pontos. Essa matriz aqui é uma matriz de 19 colunas que garante 14 se acertar 14. Como você está trabalhando com as 25 dezenas, vai acertar os 14, vai acertar as 15, né? Então, no caso, às vezes dá 15 pontos e às vezes dá chuva de 14 pontos. E só precisamos acertar 4 dos 5 números que aparecem aqui. Ah, mas você não falou que tinha que acertar 5 números? 5 para as matrizes de 20. Essas daqui são matrizes de 19. Sempre dá uma olhadinha aqui no segundo parâmetro, no segundo termo aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo?
Então, vamos dar uma olhadinha, vamos seguir aqui. Aqui, ó, de 19 ainda não deu 14, não deu 15 pontos. Aqui, ó, outra, essa daqui deu 15 pontos, então deu 5, 15 pontos. Aqui começa de 20, tá vendo? Então, olha, essa daria 15 pontos no concurso de ontem. Essa também daria 15 pontos, olha, com 26 jogos apenas. Olha essas duas, gente, ó. Uma matriz com 5 jogos daria 14 pontos. Uma matriz com 4 jogos daria 14 pontos. Outra matriz com 5 pontos que daria 14 pontos. Aqui não deu nem 15 nem 14. Aqui deu 14 com 10 jogos apenas. Olha, essa daqui daria 15 pontos, daria 14 pontos também, com 38 jogos. Então, olha, fica a lição de casa aí para vocês pegarem e olharem aqui, né? Fazerem uma varredura, simplesmente o que eu estou fazendo aqui, olha, eu estou rodando matriz por matriz aqui, para vocês verem as matrizes que deu premiação ou não. E aí o que eu tenho que fazer? Simplesmente transformar a matriz aqui, que ela vem numa quantidade maior de colunas, em volantes de 15 dezenas. Para isso eu só preciso escolher a quantidade de colunas que eu quero eliminar para transformar isso daí no meu jogo. Simples assim, olha, tem jogo, tem vídeo aqui explicativo que mostra aqui passo a passo como você vai utilizar essa ferramenta. Legal? Beleza, então. Vamos fechar aqui, então. Muito obrigado, Luciana. Vamos fechar a ferramenta de conferência, vamos fechar a ferramenta de excluir colunas. Tá? Fechando aqui também, meus parabéns a todos vocês que pontuaram. E seguindo o nosso vídeo, então, tá aqui, ó. Região dos primos veio 6 dezenas, 7 na cruz, 7 ímpares, 9 na moldura, 2 de Fibonacci, 5 na progressão, repetiu 9 do último concurso, padrão de linhas 5, 4, 3, 2, 1, padrão de colunas 5, 3, 3, 3, 1. Essa primeira tela aqui, onde eu peço para vocês deixar o like, deixar o comentário, né? Para o vídeo aí 5 segundos, né? Às vezes eu esqueço de pedir para vocês e quando eu esqueço, simplesmente foi o que aconteceu ontem, 64 curtidas só, né? Não chegou, né, nem perto do que o vídeo alcança aí para as outras pessoas, né? Então, quando você faz isso de parar e comentar e deixar um like no vídeo, né? Você está valorizando um pouco o meu trabalho, tá? É um trabalho que eu faço com muito carinho, muito esforço, todos os dias eu estou bem cedinho aqui para trazer todas essas informações para vocês. E se vocês quiserem utilizar as mesmas ferramentas que eu utilizo, é só acessar o Gera Sorte lá, tem planos baratinhos aí, simbólicos, que dá, né? Cabe no bolso de qualquer um, beleza? Aqui 3 conjuntinhos de 17, 18, aqui 3 conjuntos, né, analisados pela estatística dos 10 últimos concursos. Esse primeiro conjunto que eu chamo de grupo A, você vai escolher de 5 a 8 dezenas. O grupo B você vai escolher de 3 a 4 e o grupo C você vai escolher de 3 a 6 dezenas. Aqui 3 conjuntos, agora sim, 3 conjuntos de 17, 18 e 19. Vou deixar lá no blog Gera Sorte para você copiar e colar, ou você pode diminuir a velocidade do vídeo aqui, parar o vídeo, dar um pause e copiar na mão mesmo, tá? 20 jogos gerados dentro do padrão, aqui outros 20 gerados com a condição de 9 repetidas do último concurso, com 4 de Fibonacci e de 7 a 8 ímpares. Isso daqui normalmente é padrão, eu sempre gosto de usar essa configuração para criar os meus jogos aqui. Padrão visual, comportamento individual das dezenas. Bom, eu falei que essa linha estava boa, a mocinha da bolinha escutou, é claro, né? E tratou logo de tirar um monte de dezenas. Talvez esse salto da dezena 2 para a dezena 6 e depois a sequência de 11 até 18 pode ter tirado muita gente do jogo. Beleza? Dezena 2 continua presa, dezena 4 que era presa já não é mais, então a gente vai aplicar o retorno após a falha para essa dezena. Dezena 7 presa a partir de hoje, dezena 11 presa a partir de hoje, dezena 13 presa a partir de hoje, dezena 25 continua presa. Então, uma linha fechada aqui para a linha 3, a linha 5, né, depois de uma máscara, né, ela repetiu 3 dezenas novamente, só que não foi a máscara, né? Seria a máscara se tivesse sido sorteada a dezena 21 e não tivesse sido sorteada a 23. Aí sim teríamos a repetição exata. Dessa vez não tivemos nenhuma máscara. Beleza? Então esse é o padrão visual, comportamento individual das dezenas. E agora eu vou mostrar para vocês então quantas vezes já aconteceu essa sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Não necessariamente esses 8 números. Poderíamos ter aí
8 números sequenciais do 01 até o 8, ou números sequenciais terminando com 25 aqui. Então, tem várias formas de ter a sequência de 8 números aqui. Então, eu vou abrir aqui numa outra guia. Vou acessar aqui estatística. Vou abrir a caixinha de opções e procurar aqui, olha, números em sequência. Aqui, ó. Saiu um caractere estranho, mas não se preocupe, dá um clique aqui. Demora para carregar essa página, né? No meu caso, carregou rápido, porque ele monta aqui, olha, todo o concurso, todas as sequências possíveis. Tá vendo? Então, a sequência do último aqui, olha, foi esse daqui, olha, foram 8 dezenas seguidas, se você clicar aqui em detalhes, por isso que cada concurso, ele monta aqui, olha, as suas sequências, por isso que demora para carregar. E essa daqui foi a maior sequência. Então, tivemos sequência desde 2 até 8, tá? Então, tivemos essa sequência de 11 a 18. Mas o que a gente quer saber não é isso, a gente quer saber quantas vezes já aconteceu 8 dezenas em sequência. Contando com o concurso de ontem, foram 105 vezes, última vez no concurso 3.405, 0 de atrasos, porque foi no concurso de ontem. Isso ocorre a cada 32 concursos em média, e o maior atraso registrado é 182 concursos, que ficou sem sair 8 números em sequência. Beleza? Então, esse daqui é só por título de curiosidade. É muito bom você saber, então, que a melhor forma de você colocar números em sequência é de 3 a 5. Na verdade, não é nem de 3 a 5, é de 4 a 6, tá? Esses são os maiores números aqui, olha, tá vendo? O ponto de equilíbrio seria isso daqui, que é o maior número da coluna frequência. Então, o ponto de equilíbrio é você sempre colocar aí, no máximo, 4 números em sequência. Quais números? Pode ser 01, 02, 03, 04, pode ser 11, 12, 13, 14, pode ser 21, 22, 23, 24. Então, tem várias formas aí de você colocar. Inclusive, na ferramenta rastreador de tendências, você tem uma opção lá de colocar números em sequência, também definir a sua sequência. Beleza? Então, essa e outras estatísticas aqui, então você tem aqui um conjunto de estatísticas pré-definidas aqui que você pode utilizar, ou simplesmente selecionar essa opção aqui, estatística personalizada, e montar a sua própria estatística. Se eu quisesse, por exemplo, fazer estatísticas de número no T, eu faria exatamente a escolha desses 9 números aqui que representam um T para mim. Perceba que não tem nada aqui, e a partir do momento que eu clicar em gerar, ele vai assumir os números que eu coloquei e vai montar esse quadro estatístico. Então, saiba que desses 9 números, o que mais acontece é vir de 5 a 6 números aqui na região do T. Essa foi uma estatística que eu montei agora, mas você pode montar a sua própria estatística. Fechando aqui então, bom, falamos então sobre o padrão visual, comportamento individual das dezenas. Agora então a gente vai para o ciclo das dezenas. Aconteceu exatamente o que eu falei ontem. Tinha muitas dezenas pares e poucas ímpares. E dessa vez o que aconteceu? Sobrou 2 pares, porque tinha muitas pares. Agora a gente tem 3 concursos dentro do ciclo, faltando as dezenas 10 e 24 para fechar esse ciclo. Temos aqui na fila, né, em tendência, o fechamento de ciclo para 4 concursos. Então, significa que se a gente for se basear pela tabela estatística, essas 2 dezenas têm que sair hoje à noite. Tem que sair entre aspas, né? Com base na estatística. Mas, por ser 2 dezenas pares, eu não apostaria isso daí. Mas se você gosta dessas 2 dezenas, se não concorda comigo, vai lá e coloca as 2 dezenas no seu jogo. Seu ciclo das dezenas, então. Números primos, tendências para ver 5 e 9 dezenas. Números na cruz, tendências para ver 4, 6 e 8 dezenas. Ímpares, tendências para ver 6, 8, 10 e 12 dezenas. Então, 8 dos 13 números ímpares entrou numa condição muito boa, né? O atraso igualou a média. Então, agora é hora da gente começar a apostar, né, seco, né? Somente 8 números ímpares a gente coloca nos nossos jogos. Pelo rastreador de tendências, você consegue fazer isso. Números na moldura, essa região do volante, tendências para vir 10, 11, 12 dezenas. Números de Fibonacci, mais uma vez, lembrando aqui que Fibonacci, né, é uma das minhas preferidas, já está com 7 de atraso, já dá mais de 2 vezes atrasado em relação ao normal, à média aqui. Então, uma tendência para ver 4 números de Fibonacci. Na progressão, tendências para ver 4, 6 e 8 dezenas. Ciclo dos primos fechou.
Ciclo da cruz também fechou. Ciclo dos ímpares também fechou. Ciclo da moldura, dezena 10 e 24 para fechar. Ciclo de Fibonacci, 5 dezenas para fechar esse ciclo. E ciclo da progressão, dezena 10 para fechar. 20 minutinhos de puro conteúdo em pleno sábado para você correr, né, montar o seu jogo e registrar numa casa lotérica ou no Loterias Online. Espero ter te ajudado com todas essas informações. Desejo um maravilhoso final de semana para você e para toda a sua família. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.